Este vídeo foi produzido para solucionar o seu problema do Windows 7 quando ele dá a tela azul, conhecida como tela azul da morte. Muito bem, as soluções que nós vamos começar aquelas que se aplicam quando o computador entra no Windows com seu usuário e senha e permite você acessar a área de trabalho. Então a primeira coisa que nós vamos verificar é conferir se há atualizações pendentes. Normalmente, o que acontece quando há alguma atualização pendente, ela pode corrigir eventuais erros que estejam acontecendo. Seja por questões do próprio sistema Windows que precisa de algum arquivo e quando ele vai fazer a leitura apresenta erro, ou por algum outro motivo desconhecido para a gente, porque é sistêmico e fica obscuro, né? Não fica de fácil decifração para a gente que é usuário. Então nós vamos verificar as atualizações, verificar se tem alguma coisa pendente, saber se através dessa atualização corrige o erro da tela azul. Então para isso eu vou mostrar aqui na tela o que você precisa fazer. Primeira coisa que nós vamos acessar é o Windows 7, eu estou aqui com o Windows 7. Nós vamos aqui na pesquisa do Windows, eu vou digitar, você pode ir através do painel de controle, mas eu gosto muito de pesquisar aqui. Você pode pesquisar Windows Update ou só Update, também ele já traz o resultado. Eu clico aqui, espero carregar a página, nesse caso ele está dizendo que precisa fazer uma verificação. O que a gente poderia ver é se tinha alguma coisa pendente e aí nós faríamos a instalação. E aí eu estou fazendo a verificação do Windows Update, saber se tem alguma atualização. Você pode clicar aqui em procurar atualizações, ele vai fazer exatamente essa etapa aqui, lembrando que a gente está falando do Windows 7. Para o Windows 10 é diferente a situação. E vou criar um vídeo próprio para o Windows 10, certo? Então eu entendo que você esteja usando o Windows 7, lembrando que essa é a primeira solução, verificar se tem atualização pendente e executar, atualizar todas que estiverem disponíveis ou que forem consideradas como importantes ou recomendadas. A segunda coisa que a gente vai precisar ver quando o Windows ele dá a apresenta tela azul é saber usar a central de ações para solucionar problemas. E eu vou mostrar para você como fazer esse procedimento. Acompanhe comigo. Na solução de problemas nós vamos ver como fazer o caminho, né? Você vem aqui de novo na pesquisa do Windows, painel de controle, espera abrir, procura se você estiver no item categoria, certo? Se não tiver, vem para esse item categoria. Aqui em sistema e segurança, logo tem um link abaixo chamado verificar o status do computador. Clica, ele vai trazer alguns resultados. Para mim está assim porque meu Windows ele está com poucas atualizações, mas serve até para o fim didático aqui do exemplo que nós estamos tratando. Procura aqui embaixo esse menu chamado manutenção, clico nessa setinha para expandir, e aqui embaixo onde tem procurar soluções para relatório de problemas, eu clico no item azul, procurar soluções. Quando eu clicar, ele vai fazer um procedimento de identificação do que tem de problema no meu computador. Se tiver, ele vai dizer o que fazer e normalmente só precisamos confirmar e ele faz todo o processo automático. Olha só, no meu caso, ele diz: problema ao conectar o serviço relatório de erros do Windows. Não foi possível carregar alguns relatórios para o serviço de erro. Tente novamente. Então, isso pode acontecer com você, como aconteceu comigo. E aí, caso dê esse problema, você pode tentar novamente o procedimento de procurar a solução. E se não der certo, aí nós iremos para outro procedimento que eu vou mostrar para você agora, que é justamente saber se tem algum programa que você instalou recentemente e que está conflitando com o Windows. Pode ser um antivírus, pode ser um programa de jogo, pode ser qualquer outra coisa que de repente os arquivos que estão nele conflitem com o Windows e acabe causando a tela azul. Vou mostrar para você agora sobre os programas instalados. Você vem aqui de novo na pesquisa do Windows, painel de controle,
Lembrar de que a exibição tem que estar por categoria. Vem aqui nesse item chamado Programas, eu clico em Desinstalar um programa. Ele vai carregar essa página. Vou até maximizar aqui. E aqui ele vai mostrar a lista dos programas instalados. Eu estou usando uma máquina virtual para fins didáticos, mas aqui vai aparecer uma lista de programas que vão estar instalados no seu computador. Você pode filtrar aqui pelo item Instalado em, e aí ele vai te dar a data e você vai se ligar se de repente, depois que instalou esse programa, ele apresentou a tela azul. Se ele apresentou, é um programa que, digamos assim, pode ser removido, né? Não vai impactar o seu trabalho, o seu dia a dia. Você remove ele, até por fim de segurança também. Então vem aqui, clica no programa que você vai verificar se ele é de repente suspeito. Clica com o botão direito, primeiro o esquerdo para selecionar e depois o direito do mouse para desinstalar. E faz a desinstalação padrão seguindo o passo a passo que ele pedir. Uma outra solução, e a quarta, né, para esse exemplo de quando o Windows você consegue entrar no Windows, é verificar as atualizações dos drivers. Normalmente, quando dá erro de tela azul, isso não é uma regra, apenas um levantamento de dados. Normalmente tem ligação com o drive de rede ou, aliás, o drive de vídeo, né, onde carrega toda a imagem, ou às vezes o chipset, drivers do próprio computador. Se está confuso para você, não se preocupa. Drivers são programas que se comunicam com o computador, com o teclado, com o mouse, com a tela, né, que é o drive de vídeo, que fazem funcionar tudo corretamente. Então, se está confuso para você, atualizar os drivers de acordo com o que tem lá no fabricante, no site do fabricante, você vai procurar no seu computador, no seu notebook, o modelo dele. Se for notebook, normalmente ele fica um pouco abaixo onde fica o teclado. Se for computador, aí normalmente fica ou na lateral ou na parte de dentro onde fica a placa-mãe. Mas eu vou mostrar um procedimento para você descobrir através do software, já que a solução é quando você entra no Windows, você consegue entrar no Windows, né, e mexer antes dele dar a tela azul, então acredito que dê tempo verificar qual é o modelo do teclado para você descobrir e baixar os drivers que tenham para atualizar na sua máquina. Então, vem comigo que eu vou te mostrar agora. Para você consultar o driver, saber o modelo, na verdade, do computador para baixar o drive de acordo, você pode fazer por alguns meios. Eu vou te mostrar aqui. O primeiro é através aqui do menu iniciar. Eu clico no menu iniciar, digito as iniciais DX, eu vou colocar na tela para você ver, tá? DX, DIAG. Ele vai trazer esse resultado. Vai perguntar, às vezes ele pergunta se quer uma permissão de sim ou não, você pode clicar assim sem problema. E ele vai abrir essa tela aqui para o Windows 7. No meu caso, como estou usando uma máquina virtual, ele vai dizer que aqui no modelo do sistema é VirtualBox. Mas muitas vezes, para o seu computador, ele vai aparecer a referência da placa-mãe, que é o que precisamos saber para baixar. Se for Positivo, se for Dell, se for Lenovo, se for qualquer placa-mãe, na maioria dos casos vai aparecer aqui. Só se for uma placa-mãe muito genérica, para não aparecer. Mas ele vai registrar aqui. Essa é a primeira maneira. A segunda forma que eu vou te mostrar é através também aqui do menu iniciar. Você vai digitar C de casa, M de Maria e D de dado, CMD, né, as iniciais de comando. Clique no resultado que vai aparecer. Ele vai abrir essa janela com fundo preto e letras brancas. Normalmente ele vai ter C2 pontos, users, seu nome, eu coloquei só seu nome, é o nome do usuário, e eu vou digitar o comando que também vou mostrar para você, vai aparecer para você na tela, que é System Info, tudo junto, System Info, seria em português, informações do sistema. Ele vai fazer uma leitura. Isso pode demorar, como pode ser muito rápido. Depende muito do sistema, depende muito de como vai processar. Sendo o necessário para a gente consultar a informação
da placa-mãe, a informação que precisamos saber para baixar o driver correto. Pronto, ele já fez aqui a leitura, trouxe para mim os resultados. Eu vou arrastar lá para o topo, e aqui é exatamente onde tem essas informações de data e tudo mais. Você vai ver, deixa eu só mostrar aqui para você, porque depende muito do sistema. Aqui, ó, modelo do sistema, VirtualBox. Para mim está aparecendo VirtualBox porque eu estou usando a máquina virtual para fins didáticos, para mostrar a você como deve fazer. Então, é só olhar, são várias informações, não fique confuso. É só analisar aqui, ó, modelo do sistema, ele vai aparecer VirtualBox, no meu caso, para você deve aparecer o modelo da placa-mãe, tá ok? E aí, para baixar o seu computador, aliás, para baixar o driver do seu computador ou do seu notebook, você vai precisar pesquisar pela seguinte expressão que eu coloquei aí para você. Baixar drivers. Aí eu coloquei modelo da placa-mãe, não é para digitar o modelo da placa-mãe, é para você pegar aquele modelo que eu ensinei a você e digitar, baixar drivers, se for computador, né, placa-mãe, modelo tal, né, você coloca, em vez do modelo, coloca baixar drivers e a referência que o sistema te deu. Já para notebook é baixar drivers e o modelo do notebook, né? Tem vários modelos, Acer, Positivo, Lenovo, Dell, HP, Samsung. Sempre eles têm uma referência que você vai pesquisar. E aí quando você acessa, digita, normalmente são o primeiro ou o segundo resultado que você vai acessar, e é muito intuitivo, é só baixar de acordo com o sistema operacional do seu computador. Eu vou dizer qual é o sistema, como saber qual é o sistema operacional. Para saber como é o modelo, qual é o modelo do seu sistema operacional, o modelo que eu digo, se é 32 ou 64 bits, você vai fazer o seguinte, vou mostrar aqui para você agora. Você vai precisar vir aqui também no menu iniciar, e aqui onde tem computador, você vai clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção propriedades. É a última opção. Ele vai abrir uma janela e aqui vai dizer a referência do seu sistema. Para esse meu caso aqui, ele vai dizer que o sistema é de 32 bits. Certo? Tem 2 GB de RAM e 32 bits. Lembrando que tem um detalhe. Existe uma maneira prática de saber. Se você tem mais de 4 GB, você tem um sistema de 64 bits. Agora, se você tem 3 GB para baixo, você tem um sistema de 32 bits. Mas é bom sempre conferir, porque às vezes em alguns sistemas que colocam 64 bits com menos de 3 GB, né? Menos de 4 GB, melhor dizendo. E aí acaba você baixando todos os drives para a configuração errada. É um trabalho, um retrabalho complicado. Então, confere por aí, mesmo que tenha esse sinal, esse indicativo de sistema 32 e 64 bits. E a outra coisa que eu quero compartilhar com você sobre solução, quando consegue entrar, é sobre a restauração do sistema. Você vai restaurar um sistema normalmente para normalmente é uma data anterior àquele problema que você percebeu que deu tela azul. Ele vai restaurar principalmente o programa que estava instalado, algumas coisas. Arquivos pessoais, coisas suas não serão afetadas. Normalmente afeta programas que são instalados justamente para evitar ou para retomar a um estado de versão estável o seu computador quando ele estava antes da tela azul. Então vou mostrar para você como fazer, como restaurar o sistema aí para ficar tudo ok com o seu computador. Novamente aqui na área de trabalho, eu vou na pesquisa do Windows, vou digitar restauração. Ó, quando eu coloquei restau, ele já puxou aqui, eu preciso nem digitar completamente, já puxou aqui, já entendeu que é restauração, mas se for preciso terá que digitar, tá? Restauração do sistema, eu vou clicar, aguardar trazer os resultados e ele vai dizer exatamente o que eu preciso fazer. É só seguir o padrão que ele pede. Tem a restauração recomendada e escolher um ponto de restauração. Normalmente eu vou recomendar escolher um outro ponto de restauração, porque você pode definir de acordo com as datas que estiverem disponíveis uma restauração no seu computador. Então eu clico aqui, escolher outro ponto de restauração, clique em avançar
E aqui ele vai dar algumas datas, que também eu posso clicar nessa caixinha, mostrar mais pontos de restauração, para ele expandir datas que tenham disponíveis. Aqui note que tinha 24/6 e apareceu uma de 9/5, certo? Então, normalmente essa função mostrar mais pontos, ele mostra alguns pontos que estão ocultos e serão muito úteis em alguns casos. E aí, a partir dessa observação de data que foi criado um ponto de restauração, que se chama, você vai escolher a data que você quer restaurar. Se você percebeu que foi assim que instalou um programa, normalmente ele bota uma descrição aqui, insere uma informação dizendo que foi instalado tal programa, e aí você pode escolher essa data que ele restaura antes da instalação desse programa. Você pode testar. Escolheu a data, vou colocar essa data aqui, clique em avançar, ele quer saber se eu quero confirmar, basta clicar no botão concluir e ele vai fazer todo o processo de restauração. Não vou clicar aqui para fins didáticos, para você só entender. Clicou, seguiu o que o sistema pede, espere ele fazer todo o processo. Normalmente ele vai pedir para reiniciar a máquina e aí você reinicia sem problema algum.